E aí galera que lê gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo onde eu quero bater um papo com vocês sobre dois quadrinhos que eu li e quero partilhar a experiência de leitura com vocês. O primeiro deles é o Justiceiro, volume 2, publicação da editora Panini e que traz o arco Guerra na Bagalha, que tem roteiro do Matthew Rosenberg e tem arte do Szymon Kudranski, e que vai ser a continuação direta da edição anterior, e então é importante que você sim tenha lido a edição anterior para ficar bem inteirado do que está se passando aqui. Caso você não tenha a edição anterior e queira comprar só esse, e começar por aqui, também tem um recordatório que dá uma força aí para trazer alguma compreensão sobre o que está acontecendo, até porque a história aqui ela acaba sendo bem fechada dentro do próprio contexto, então talvez as informações do recordatório já dão uma luz assim bacana para a compreensão da história. Dito isso tudo, o Justiceiro está na bagalha. Por que ele está na bagalha? Por causa dos efeitos da edição do encadernado anterior. E uma vez na bagalha, ele está nas mãos do Zemo, porque ele está lá num presídio, e está passando ali por algumas situações bem complicadas nesse presídio. Então o plano do Justiceiro pura e simplesmente há de ser escapar desse presídio e colocar a bagalha no chão, porque o objetivo dele é acabar com o Zemo, acabar com a Hydra e fazer o que for possível para varrer eles do mapa. Bom, dito isso tudo, o que tem o quadrinho em si? O quadrinho ele tem uma narrativa assim constantemente mediana, tá bem? Constantemente mediana, com bons momentos, mas é o tal do quadrinho que eu chamaria de razoável, não mais que razoável, sabe? Tem gente que gosta bastante dessa fase do Matthew Rosenberg, eu acho que não é esse floreio todo, eu não acho que seja essa coisa toda, eu acho que é uma fase ou uma proposta interessante até para o Justiceiro, só que o jeito do Matthew Rosenberg contar as histórias, elas não me agradam muito, então o que acaba acontecendo? Ele está dentro de ele vai apresentando uma cadência onde vai ter muita violência na história, vai ter muita explosão, muita gente morrendo, o que é característico de um gibi do Justiceiro, Só que, às vezes, esse monte de explosão e de morte, eu acho que eles precisam ser, às vezes, bem encaixados dentro da narrativa, e eu acho que isso é meio feito do tipo assim, agora que vai começar a violência, vamos colocar de tudo um pouco, e é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Em alguns momentos a gente vai ver bons momentos, como, por exemplo, uma hora que ele está meio que coordenando uma possível fuga da prisão, sabe? É um momento bacana. A primeira história é uma história que eu diria bem escrita e que chama a atenção. Você quer falar assim, rapaz, parece que esse encadernado será épico, mas aí a coisa, eu acho que ela estica mais do que devia, e eu acho que esse arco poderia ter umas 4 partes, que daí eu acho que ele ficaria mais coeso, mais enxuto e mais interessante, E é o que acaba não acontecendo, ele acaba se estendendo um pouco, e por se estender um pouco, ele acaba ficando um pouco sem graça. A gente vê um Justiceiro muito violento, um Justiceiro realmente muito casca grossa, isso é bacana dentro da história. Tem uma freira também nessa história que tem um papel importante, e por aí adiante. O Zemo vai se mostrando um administrador não necessariamente muito inteligente. Tem coisas na narrativa que me incomodam, como por exemplo, o Justiceiro meio que lutar de igual para igual com o treinador, porque por melhor que o Justiceiro seja, eu não acho que ele tenha como superar o treinador, tá bem? Mas por que não? Porque o treinador consegue replicar os movimentos das pessoas, e ele tem guardado lá na cabeça dele, o sistema de luta do Capitão América, do Demolidor, do não sei quem, você acha que ele não ia superar o Frank, Então tem dessas coisas assim que eu acho que muitas vezes o treinador fica muito subestimado pelo próprio Rosenberg, então acho que ele não trabalha bem essa questão, e você vai vendo também que o povo da Hydra é um povo meio burro, ou seja lá o que for, porque há coisas que um pingo maior de cuidado que tivesse dentro daquele presídio, as coisas que aconteceram não aconteceriam, e muitas vezes, e a outra questão é que o próprio treinador está lá dentro, e parece que ele não percebe que, por exemplo, quem sabe o Frank Castle queira sair de lá e queira elaborar um
plano, sei lá, ou dá um jeito, né? Até porque eu não posso dizer como que ele saiu, ou se ele conseguiu ou não conseguiu ajuda, para não entregar spoiler. Mas sabe, são coisas que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhadas. Então, tem seus momentos o quadrinho, mas no todo eu acho que ele é razoável. Ele não chega a ser ruim, mas na minha opinião, razoável, né? Até porque os quadrinhos do Justiceiro de bons tempos para cá não tem tido grandes fases, infelizmente, né? E seria bacana, né, se dessem aí o Justiceiro nas mãos de alguns ou de outros autores, né, para de repente, quem sabe, nós termos aí fases bacanas do Justiceiro novamente, coisa que não vem acontecendo. Que nota que eu dou para esse encadernado especificamente? Eu dou uma nota 7, né? E quero fazer menção à arte do Szymon Kudranski. O cara desenha muito, a arte é bacana, o cara faz um serviço na arte que é muito legal e que, sob muitos aspectos, acaba salvando um pouco da história proposta pelo Rosenberg, tá? Mas fica aí, eu acho que se você quer ler um quadrinho do Justiceiro, talvez seja melhor dar uma procurada no Justiceiro Max do Garfienes, ou quem sabe procurar histórias mais antigas do Justiceiro, como por exemplo o Círculo de Sangue, alguma coisa assim, o Retorno ao Grande Nada, que são histórias muito boas do Justiceiro, que retratam muito melhor o personagem do que essa fase atual. Agora, se você é fã do Justiceiro e coleciona tudo do Justiceiro, aí já é uma outra conversa, né? Como eu coleciono o personagem, tá aí na mão e ficará na coleção porque eu coleciono o personagem, mas eu acho que é uma fase rasa. O outro quadrinho que eu quero bater um papo com vocês é Os Olhos de Bartô, que é uma publicação nacional que tem texto e arte do Orlandelli, e onde a gente vai conhecer o Bartô, né? E aqui nós nos deparamos, eu me deparei com uma história que, diferente da do Justiceiro, é uma história que não é rasa nem razoável, é uma história muito boa, é uma história instigante, né? Por quê? Porque Bartô é um cara que enxerga a vida com olhos diferentes, né? Não só vê, enxerga, é o jeito da gente perceber as coisas. E a proposta do quadrinho, ela está justamente nisso, no jeito que a gente percebe as coisas, né? E o jeito também que os outros percebem as coisas. Ou seja, eu vejo a coisa de um jeito, você vê de outro, né? Por exemplo, de repente eu posso ver beleza em tudo. Você, de repente, vê feiura em tudo. Por exemplo, certa feita, eu estava conversando com um amigo e ele estava passando por uma fase de muitos problemas, e então ele começou a contar esses problemas, e tudo que ele via na vida dele era coisa ruim, porque isso é ruim, 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 e nós conversamos um tempão, e ele foi falando para mim das muitas coisas ruins que haviam acontecido com ele, e eu perguntei: meu amigo, não aconteceu nada de bom na sua vida nesse tempo todo? E ele falou: aconteceu umas coisas. Então, me conta umas coisas dessas legais que aconteceram. Mas por quê? Porque você está olhando demais a coisa ruim e não está dando ênfase nenhuma às coisas boas. E quando a gente não dá ênfase nenhuma às coisas boas, não enxerga as coisas boas, a gente fica doente, cara. E você está ficando doente justamente porque você só está enxergando feiura na sua vida. Você não está vendo beleza em nada. Toma cuidado com isso, que isso vai acabar contigo, né? Mas como que isso é possível? É mais ou menos a proposta do quadrinho, né? O Bartô, ele tem um olhar sobre as coisas. As pessoas que cercam o Bartô, eles veem a coisa de outra forma. Por exemplo, ele tem um amigo dentro da história que esse amigo, ele tá mais para ver feiura em tudo, né? Então, como ele tá para ver feiura em tudo, ele quer convencer o Bartô, a partir do próprio olhar que ele tem, de que o Bartô tem uma visão errada das coisas, né? E que não é por aí que ele tem que viver, ele tem que começar a enxergar a maldade, enxergar algumas coisas, só que quando você quer enxergar maldade, você também vê maldade em tudo, e nada nessa vida também acaba, ninguém nessa vida é bacana ou presta, fica muito difícil, né? Então a gente vai ver também ao mesmo tempo que esse amigo do Bartô não é exatamente um amigo, porque ele tem muito de um caráter egoísta, egocêntrico inclusive, né? Algumas coisas ruins acabam acontecendo dentro da história, onde a gente também vai se deparar com uma outra camada de discussão, que é aquela coisa do tipo assim: a situação foi resolvida, mas não foi, sabe? Como assim? A situação está resolvida, mas eu com a pessoa não está resolvida, porque eu não me sinto em paz com aquilo que eu fiz, né? Então eu preciso me sentir em paz com aquilo que eu fiz, e não tão somente ter dito: resolveu a situação, porque a situação de fato dentro de mim ela não está resolvida, né? Então,
também tem essa característica de discussão dentro da narrativa e vai mostrando também um pouco da vida com essa mescla, né, de coisas boas e coisas ruins, porque de fato a vida é assim, onde a gente está sujeito ao mais bonito, também está sujeito ao mais feio, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que isso e aquilo? E eu costumo dizer para as pessoas, porque nós estamos vivos, e uma vez que nós estamos vivos, nós passamos pelo belo e pelo feio da vida, né? Mas é importante a gente saber enxergar a vida como um todo e perceber que muitas vezes, né, tem mais belo do que feio, né? E é bom a gente de repente ficar um pouquinho mais com o olho no belo para a gente se animar para a vida, para seguir em frente de forma mais esperançosa, né? Isso é importante dentro da vida da gente. E eu penso que os Olhos de Bartô, ele vai trabalhando muito bem isso. O Orlandelli escreve muito bem, o Orlandelli tem um texto na mão, digamos assim, e as propostas que ele vai colocando, as questões que ele vai soltando para a gente, que podem gerar boas discussões a respeito do quadrinho, são muito bacanas. A arte do Orlandelli também é muito bacana para publicação e eu gostei muito do que eu vi aqui, eu me encantei muito com o que eu vi aqui e foi uma leitura assim que realmente me agradou e que apresenta, né, esse primeiro olhar, que é aquele olhar do tipo, isso é bacana, muito bacana, e aquele olhar mais profundo, né, que vai remetendo a gente às discussões, né, ou às percepções muitas vezes que o autor quer lançar para a gente, e a gente poder refletir sobre aquilo lá e trazer muitas vezes, dar uma pensada sobre o jeito que a gente tem enxergado a vida, né? E essa talvez seja a proposta, como são os seus olhos, né? Como você enxerga as coisas, né? Isso é importante, né? Como você vê, não só vê, né, mas enxerga, percebe aquilo que está em volta de você. Que nota que eu dou para esse material, para esse quadrinho? Eu dou uma nota 9 para esse gibizinho e eu gostei muito do que eu vi aqui. Sem dúvida nenhuma, um quadrinho sensacional e que eu recomendo com força para vocês. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer e conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. E também faça parte do nosso grupo lá no Facebook, bem como esteja seguindo o perfil do Eu Leio Gibi no Instagram. E se for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse que vos fala, o link está na descrição do vídeo. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.